do Natal. Segundo as Escrituras, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Lucas 2, 1 a 7, diz assim: naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando o imperador romano era César Augusto, do ano 29 a.C. ao ano 14 depois de Cristo, se realizou a primeira contagem da população do Império, mais ou menos em 5 ou 6 anos antes de Cristo, segundo o nosso calendário, porque na transferência do início do calendário romano, da data da fundação de Roma à data do nascimento de Jesus, ocorreu um erro de datação que foi percebido posteriormente, mas não foi corrigido no calendário atual. A Síria era a província romana, a qual pertencia Israel, por isso seu governador é citado. A Galileia ficava ao norte da terra de Israel, e Belém ficava a 110 quilômetros de Nazaré. José e Maria tiveram que viajar em obediência ao decreto do imperador, a fim de retornar à terra de seus antepassados, como era da família de Davi. Eles foram para Belém, onde nasceu o rei Davi, para ali se cadastrar no recenseamento. É importante saber onde nasceu Jesus, porque este acontecimento foi o cumprimento da profecia sobre onde deveria acontecer o Cristo, ou nascer o Cristo, ou seja, o Messias. Todas essas autoridades, fatos citados no texto, demonstram como Deus move a terra e o céu, os simples e os poderosos, para fazer com que se cumpra a sua palavra. Confirmamos o controle de Deus sobre os eventos históricos, cumprindo os seus desígnios. O nascimento de uma criança em si já é um evento maravilhoso, mas o nascimento de Jesus é o evento mais maravilhoso da história. Já vimos quando e onde Jesus nasceu, mas por que Jesus veio ao mundo? Porque jamais houve um nascimento tão maravilhoso como o de Jesus. O que o nascimento de Jesus significa para nós? O que o nascimento de Jesus mudou na história? Jesus nasceu e abriu aos seres humanos a porta para a vida eterna. Jesus nasceu em um tempo. Jesus nasceu em um lugar. Jesus nasceu em uma circunstância. E ao lermos o texto, notemos inicialmente a época que Jesus nasceu. Jesus nasceu em um tempo, datando-se com reinos, decretos e eventos paralelos ao Jesus histórico, mas ele é o maior acontecimento da história. Cristo era da tribo de Judá, da linhagem de Israel, da linhagem real da família de Davi, mas os judeus estavam sob o domínio estrangeiro. O Filho do Deus maravilhoso, manifestado em carne, conforme 1 Timóteo 3,16, não nasceu em um tempo de glória dos judeus, mas de escravidão e dominação romana. Havia paz, porque Roma já havia dominado tudo, o que fazia deste tempo uma época também propícia para a introdução do Evangelho. Não havia proibição para que um pregador de determinada fé fosse de cidade em cidade, país em país, levando a sua mensagem. No entanto, todas as religiões não são suficientes para dar aquele conhecimento necessário à salvação. Por isso Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar e guiar
enviar. Jesus Cristo é o caminho da salvação, a verdade que liberta, é a vida plena e eterna. Era o tempo certo de Deus intervir desde os céus, enviar o Salvador eficaz. Tratava-se do tempo certo de Jesus nascer, conforme Romanos 5,6. Firmemo-nos nossa fé de que o tempo está nas mãos de Deus. Ele sabe qual é a melhor ocasião para enviar socorro à sua igreja e uma nova orientação ao mundo. Tomemos cuidado a fim de não dar lugar à ansiedade por causa do que acontece à nossa volta, como se nós soubéssemos melhor do que o Rei dos Reis qual é a melhor época de vir o auxílio. Não tente, tomado pela sua ansiedade, governar o mundo. Isso vai matar você. Observemos a seguir o local onde Jesus nasceu. Jesus nasceu em um lugar. Jesus nasceu não em Nazaré, na casa de seus pais, mas foi em Belém, segundo a vontade de Deus, em cumprimento das profecias. A suprema providência levou seus pais à cidade de Belém para cumprir o que o Senhor disse através do profeta Miqueias. Belém, Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Deus determinou a época e o lugar quando o tempo se completou, os dias da profecia. O imperador e o rei, sem saber, cumpriram o que o Senhor determinou, porque Deus faz o que quer, usando os homens como seus meros instrumentos. O coração do crente pode se sentir confortado ao lembrar-se do governo providencial de Deus. E Deus exerce esse governo sobre nossas vidas, sobre o mundo. Todos os poderosos nada podem fazer, a não ser que Deus permita, e o que há de cooperar com o cumprimento da sua vontade, como está escrito: o que está alto tem acima de si outro mais alto. Por fim, observemos as circunstâncias em que Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu em determinada circunstância. As nossas crianças nascem em hospital. Os filhos dos nossos pais, avós, nasceram debaixo do teto da sua própria casa, e da casa de seus pais nasciam as crianças. Jesus, no entanto, nasceu num abrigo de animais e foi deitado na manjedoura, que é um coxo de animais, porque não havia lugar para ele se hospedar na pequena cidade de Belém. Aqui nós vemos a graça e a condescendência de Jesus. Se ele tivesse vindo glorificado, rodeado de anjos, com poder e glória naqueles dias, ainda seria um ato de misericórdia. Se tivesse morado num palácio, fosse um príncipe cercado de luxo, com autoridade e poder político e muita riqueza, ainda seria o nosso Salvador, mas fez-se pobre. Jesus nasceu pobre e simples entre seres humanos, e amou e demonstra esse transcendente amor que nós não podemos compreender, o amor indefinível e insondável de Jesus. Ele veio pelo caminho da humilhação adquirir para nós um título de glória. Por meio da sua vida de sofrimento, bem como pela morte, ele conquistou para nós a redenção eterna. Durante toda a sua vida foi pobre por amor a nós, desde o momento de seu nascimento até a morte, e por sua pobreza fomos feitos ricos, conforme 2 aos Coríntios 8:9. Estejamos alerta, não desprezemos os pobres. Por causa da pobreza, por causa da sua condição que foi santificada pelo Filho de Deus, que se tornou pobre e assumiu voluntariamente esta condição. Deus não faz acepção de pessoas. Ele olha para o coração e não para o bolso das pessoas. Nunca nos envergonhemos da nossa pobreza e nem desprezemos a pobreza dos outros. Se Deus a considera coisa certa para nós, ser ímpio e ganancioso é mal, mas não há mal nenhum em ser pobre.
Uma casa simples, comida simples, cama dura, não são agradáveis a nós, mas o Senhor voluntariamente aceitou essa condição desde o dia da sua entrada no mundo. A riqueza leva muito mais almas para o inferno do que a pobreza. Quando o amor ao dinheiro começa a manifestar-se em nós, pensemos na manjedoura, pensemos em Belém e naquele que foi posto. Tal pensamento poderá livrar-nos de muitos males. Jesus nasceu e abriu aos seres humanos a porta para a vida eterna. Jesus nasceu em um tempo, lugar e circunstância, e não importa se os tempos e as circunstâncias, os modos de vida que às vezes nos afastam de Deus, nos ensinam aqui a palavra do Senhor a não desprezar aqueles que vêm em humilde condição e batem as nossas portas, porque há sempre a possibilidade de Cristo se encontrar conosco e nos salvar. Jesus Cristo se alegrará com a nossa tristeza pelo pecado e festejará no céu com os anjos o arrependimento e o perdão. As nossas transgressões serão perdoadas, Ele nos reconciliará com Deus, sem fazer caso da nossa condição econômica, histórica ou familiar. Não importa o tempo em que nascemos, os nossos antepassados, se temos um nome bom, de prestígio na cidade, ou se somos de família tradicional, ou família simples, humilde, sem muita condição. Se conhecemos nossos ancestrais, ou se não os conhecemos, seremos feitos filhos de Deus e da família da fé, irmãos em Cristo Jesus, reunidos de todas as raças, línguas e nações. Nosso tempo é breve aqui. Caminhamos em direção ao dia em que será consumado o que está determinado para a nossa eternidade. Sejamos diligentes para sermos encontrados em segurança naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Salvador.